Estamos gravando a aula. Muito boa noite a todos e a todas. Apesar do feriado, a gente está aqui. A aula vai ser gravada. Quem não pôde comparecer vai poder conferir os ensinamentos aí da Rachel, que está aqui hoje muito animada. Só nos preâmbulos já ensinou um monte de coisa, né, Simão? E vamos para a terceira palestra, Exegese da Criação Divina, interpretação do livro de Gênesis através do entendimento das letras hebraicas. Morá, muito boa aula, estamos aproveitando muito os seus ensinamentos. Morá, Cecília, muito boa noite, você está aqui com a gente hoje. Todo mundo em algum canto desse Brasil. Boa noite a todos. Delícia estar aqui no feriado. A gente nem pega trânsito no Zoom, nem nada, até a rede fica mais fácil. Muito gostoso estar aqui e continuar a conversa. Eu sempre gosto para a gente pegar o ritmo, saber quem estava presente semana passada, teve algum tempo de pensar e trazer as dúvidas. Semana passada a gente acabou muito em cima da hora do tempo, ou teve tempo de rever no Zoom, ou quem não estava e teve tempo de olhar a gravação. Se tem alguma pergunta, se teve alguma dúvida, a gente pode começar pegando o ritmo com as perguntas. Morá, Professor, quando a senhora menciona as Nekudot e os Tamei Amikra, né, onde é que isso daí está? No texto que um escriba prepara? não está, Não tá? está. Não, o escriba, ele vai copiar só o texto da Torá. Na Torá não tem nenhum pontinho, não tem nenhuma nekudá, não tem nem a nekudá que eu vou usar aqui e, como eu expliquei semana passada, totalmente errôneo, né? Totalmente errado. Eu vou usar o termo de vogal, não é vogal, né? Mas os pontinhos que a gente vogaliza as letras, vamos assim dizer, que a gente respira as letras. Na Torá não tem, e na Torá também não tem aqueles pontinhos do Temeia Mikra. Então, existe o tikkun, que é o tikkun que o senhor mencionou no primeiro encontro, que é o tikkun ler. Tikkun, para quem não sabe, assim, é um livro de referência, de estudo, que é para preparar, que é para os leitores, que é o tikkun lekorim, que é o tikkun, o livro de estudo para os leitores. Existe o tikkun para sofrim, que é o livro de preparo de estudo para quem escreve. Esse livro para quem escreve é exatamente da onde o escriba vai copiar a Torá. Nesse Tikkun Lesofrim, o livro da onde o escriba copia, não tem as duas colunas, conforme o senhor tinha mencionado, não tem, só tem aquela primeira coluna, que é como que está escrito na Torá. E tem algumas outras dicasinhas, que é uma marmelada que tem para escriba, que é o número da coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, para a gente tomar cuidado para não pular a linha. E tem na outra, no final da linha, assim, atenção, essa coluna aqui, essa linha aqui tem números certos de letras. Essa linha 2 tem 5 letras a mais. Então, quando você começar a escrever aquela linha, você já sabe que vai ser apertada a linha. Na linha 5 é folgada, tem 7 letras a menos. Então, você já começa a esticar a letra para justificar o texto. Então, isso aqui é um tikkun, é uma cópia para quem está escrevendo. Então, é, tem dois tipos de tikkun, tem dois tipos de livros da onde a gente copia. Aonde a Torá que a gente escreve não tem nenhum pontinho, a não ser aquele pontinho que eu expliquei no final da aula, que é marcação
do texto, que é o puncta, que a gente chama, né? Que é aqueles pontinhos que vão falar de dúvida que o escriba teve em algum momento, séculos atrás, se aquela letra existia ou não existia no texto original. Mas aí não é pontinho nem de cantar, nem de pronunciar. É um pontinho que pode ou não anular aquela letra no texto geral. Não é de forma de leitura, né? É outro tipo de ponto. E aí é um ponto pesado em cima de cada letra. Então, são 3 tipos diferentes de ponto. Que Maravilha, era muito obrigado. que a gente estava explicando. E esses pontinhos, assim, que eu falei que é esse ponto, assim, ele vai existir tanto no Tikkun Lekorim, tanto na, vamos dizer, na cola, né? Vamos chamar Tikkun de cola, né? Então, tanto na cola que o leitor vai estudar, quanto na cola que o escriba vai copiar o texto quando estiver escrevendo. Tá? Alguma outra pergunta? Então, vou começar a compartilhar aqui a apresentação de hoje. Vamos lá. A gente tem essa apresentação do encontro 3. Opa, tá, ele já foi. Vocês estão já vendo, né? Tá escrito que vai começar a compartilhar. Um minutinho, Mara. Agora sim. Tá, é que na minha tela já tinha dado. Então, aí a gente tem a primeira coisa assim, que eu gosto sempre de fazer. Opa, quando ele vai pesando. Opa, eita. Ele é assim a revisão do que a gente falou semana passada. Então, semana passada, a gente. Por que que ele está ainda, acho que baixando todos os slides? Esse, eu falei para vocês que eu tinha. Opa, não estou entendendo. Ó, daí, isso. Então, sempre a gente. Peraí. Isso, a revisão. Então, a gente viu as letras hebraicas e as correspondências fonéticas, numéricas, naqueles grupos, né? Então, quais que tinham o final, qual que não tinha final, quais eram os sofitas, a gente viu alguma explicação, né? Tem gente que fala, esse é o alfabeto, ele é assim, mas uma explicação também mística, por que que existem essas letras finais. Vimos essa situação do pontinho do Nikud, pode ser simplesmente, né? A gente falou alguém tinha me perguntado do alfabeto Abjad, mas o Nikud, esses pontinhos, segundo o Rabino Lúria, que era essa coisa da gente respirar e a associação com o livre-arbítrio, e vimos Rebbe Nachman, quando ele pega um trecho da própria Torá, do livro de Levíticos, e ele vai associar com os sacrifícios animais, então os pássaros que cantam, que também é uma forma de falar com a respiração, com o cantar, como nós, animais, quando respiramos, quando cantamos, quando colocamos na criação a nossa voz. Quer dizer, então, Reb Nachman e Lúria associando de alguma forma essa finalização no texto que não foi dado na criação desse alfabeto, dessa ferramenta. E aí a gente falou dessas coroas que vem nessa letra, e a gente não sabe muito bem por quê, mas que de alguma forma
o Talmud, os rabinos, atribuem um incômodo muito grande de Moisés, porque fala assim, Deus, o povo pecou, o povo, segundo esse Midrash, né, culpa o bezerro de ouro pela demora em Deus ficar fazendo esses enfeitinhos, né, como se fosse um supérfluo. E quando Deus fala assim, Moisés, nem tudo é revelado a você, tem coisas que vão ser reveladas no futuro, mas a Torá e esse futuro depende de você passar. E isso dá um conforto a Moisés muito grande dele saber que o futuro depende do passado, né? Ele morre, diz que essa visita e essa pergunta de Moisés a Deus é quando ele está já brigando com Deus, quando ele já foi revelado a ele que ele ia morrer, que é a finitude dele. Ele fala, mas Deus, você também é culpado, você também pecou, né? Quando eles estão ali discutindo a finitude, e aí ele fica mais sossegado quando Deus fala assim, tá vendo? Olha o teu futuro. Essa Rabi Akiva está ensinando alguma coisa para os discípulos dele da tua Torá. Então, quando ele sabe que a história dele vai ser contada no futuro, que o futuro, né, é sempre alguma coisa que ele faz aqui agora vai ser continuada. Isso dá também sossego a ele, e essas coroas vão falar sobre isso, que o que a gente faz aqui agora não, nem tudo depende só da gente. Se a gente deixar um bom legado, ele vai ter continuidade também. E essas coroas estão falando sobre isso. Eu não preciso revelar e saber que tudo que eu faço tem exatamente a intenção daquilo que eu queria. Se eu fizer uma coisa boa, no tempo ela vai se revelar boa. No tempo ela vai se revelar naquilo para que ela aconteceu. Isso deu um sossego e um conforto para Moisés. Essa é também sobre as coroas. Tameia Mikra era aquele outra canção, essa forma é o tempero, é a ênfase, é a interpretação do texto, que também ela é passada de geração em geração, também era um conhecimento, já que o texto não tem ponto, não tem vírgula, e nós sabemos a importância de uma vírgula, né, para o texto, essas vírgulas elas são passadas através dessa entonação, desse tempero. Eles eram dados gestual com o tempo, então, quando faz assim, ele foi grafado, né, com esse gestual. Depois faz assim, então essa grafia é uma pausa, né? Tanana, ele vai ser dois pontinhos em cima. Então, esse gestual, que era a interpretação de quem estava ao lado, de quem estava lendo, falou assim, nossa, agora sobe o tom, agora pausa, agora para. Então, esse gestual, ele foi grafado e assim a gente consegue saber a interpretação aonde tinha vírgula, aonde o texto corria, e em frente. Então, essa mãozinha, assim, esse gesto, é essa grafia do que nós temos, esse tempero, esse ta'amei da leitura, que quer dizer exatamente, ta'amei amikra é o tempero da leitura. E Yotiod Nakud, né, são as letras que têm o pontinho em cima, literalmente, que é o que a gente conhece como puncta, que são isso que eu acabei de falar, assim, são as marcas que os escribas faziam no texto quando tinham alguma dúvida se esse texto existiu mesmo, se essa letra ou se essa palavra teria existido, porque tinham pergaminhos que não tinham essa palavra ou que não tinham essa letra e que podem fazer diferença no texto. Então, tem 11, né, palavras que têm essa marcação no texto inteiro e a gente precisa conhecer, e é uma das sinais importantes quando você vai verificar se esse texto é próprio ou impróprio,
porque muitas vezes quando alguém vai fazer um restauro e não conhece, acha que é borrão e limpa e tira, porque acha que foi um pingo de tinta inadequado, né? Ou vai copiar e vai fazer inadvertidamente uma cópia, assim não coloca porque acha que não faz parte. Então, são também sagrados. E aí a gente começou a ver e a falar sobre gematria, e eu fiz um exemplo, uma ilustração, como que funciona a gematria, e mostrei aqui como é a do Aleph. Então, a gente tem a gematria, a numerologia da letra em si, depois desmontando a letra, como ela é composta, e depois com o nome da letra. Tudo isso vale quando a gente está falando de numerologia da letra. Em resumo, foi o que a gente viu semana passada. De novo, no primeiro encontro, eu dei um dos caminhos que falava sobre a importância da letra na construção do mundo. No segundo encontro, também mostrei aquele desenho, e hoje então foi Sefer Bahir, o Zohar, e hoje eu trouxe o Sefer Yetzirah. E o Sefer Yetzirah, que é uma outra referência da mística também, ele já tem uma outra linguagem que vai usar sobre letras também. E o Sefer Yetzirah, ele vai falar assim, são 32, a gente sabe que são 22 letras, né? E o Sefer Yetzirah começa assim, são 32, não são 32, 32 caminhos, maravilhas da sabedoria que Deus gravou. Esses caminhos estão explicados como as 10 firot, né? E as 22 letras. Então, esse é o primeiro versículo desse livro. Então, enquanto as sefirot são expressamente designadas como abstrato né, que é blima, sem abstrato, quer dizer, sem nada concreto. Ma é alguma coisa concreta, é coisa, né? Então, as sefirot são abstratas, as letras são concretas, são aquelas que foram desenhadas, as ferramentas da construção do mundo. Então, cortou-as, pesou-as, intercambiou-as, através delas produziu toda a criação, tudo aquilo que estava destinado a existir. Tá? Então, as letras, aparentemente, não são consideradas nem como substância independente, nem como meras formas do modo como elas são, por assim dizer. O elo de ligação entre essência e forma. Elas são designadas, portanto, como instrumentos pelos quais o mundo real, que consiste de essência e forma, foi produzido a partir dos sefirot, que são meramente essências sem forma. Então, para quem não está acostumado assim, não se desespera. Esse não é um curso de Cabala. Eu não vou entrar muito nessa explicação, mas a gente está falando basicamente desse desenho que está aqui à direita da tela. Essa é uma árvore da vida, esse esquema. É o que a gente conhece como árvore da vida. Essas bolinhas que vocês estão vendo é o que a gente costuma chamar de sefirá. Cada bolinha dessa tem uma desses nomes que eu coloquei aqui do lado esquerdo, que são um poder. Quando Deus criou o mundo em Gênesis, o relato da criação, Deus disse, né? Deus criou o mundo através da palavra. E Deus disse, a gente já falou assim, quando fala, tem fonema, esse disse tem letras, essas letras são as ferramentas da criação do mundo. Então, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus disse, se a gente for contar quantas vezes Deus disse até, foi manhã, foi noite, até o sétimo dia, o Shabat, Deus disse 10 vezes. Vaiomer,
A gente pega lá o texto. Eu não vou fazer esse exercício aqui agora, porque não é essa o nosso encontro. A gente está em letras e escrita, mas estamos falando da criação do mundo em Gênesis, né? Deus disse 10 vezes. Então, cada vez que Deus disse, é uma força, é uma energia. Então, essa energia tem um nome, e são essas esferas. Em hebraico, é Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. Essas esferas, elas são organizadas em equilíbrio, porque a criação do mundo é de forma equilibrada. Então, essa ordem que vocês estão vendo aqui, estão formando essa árvore da vida, que está organizada dessa forma em equilíbrio, e elas se comunicam com esses 22 caminhos. Vocês vão perceber esses tubos, essas linhas que estão traçadas entre uma sefirá, entre uma esfera, entre uma bolinha e outra, vocês veem que tem letras hebraicas dentro delas. Então, essas letras são os caminhos que o Sefer Yetzirah está falando, que se comunicam. Então, a gente tem esses 22 letras, mais essas 10 potências, né? E é como o Sefer Yetzirah vai falar que se constitui, né, todo mundo material. Blima, o imaterial, o abstrato, são essas potências, e o material são esses caminhos, essas letras, que então interligam essas esferas, essas sefirot. Da onde que essa viagem, né, a Cabala vai tirar essa imagem da árvore da vida? A gente vai ver no fim do relato sobre Adão e Eva, quando Deus expulsa eles do paraíso, Deus vai falar assim, porque eles podiam comer de todas as árvores do paraíso, mas quando eles acabam comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou assim, vocês têm que sair daqui porque o fruto da árvore da vida eu vou preservar. Enquanto conhecedores do bem e do mal, vocês não podem comer o fruto da árvore da vida. Então, existe a menção do fruto dessa árvore da vida logo no início de Gênesis, antes deles saírem do paraíso, né? Antes de acharem aqueles querubins com a lâmina flamejante tomando conta da saída para eles não poderem voltar, mas eles estão lá, esses querubins, tomando conta exatamente dessa árvore da vida. Então, existe, a gente não sabe o que é essa árvore da vida, eu não sabia, até que veio essa explicação com esse desenho, essa árvore da vida, e aí ele tem essa coluna de equilíbrio dessas duas potências. Então, você vai ter a compaixão, vai estar na mesma linha da força e o rigor, né? A sabedoria na mesma linha do entendimento. A harmonia vai estar no meio, a outra coluna, a eternidade com reverberação. Então, essa árvore da vida, ela se equilibra. Uma coluna é masculina, a outra coluna é feminina. Uma coluna é da restrição, a outra coluna é da expansão. Então, toda a criação ela vai estar embutida nesse diagrama que a gente encontrou aqui e que o Sefer Yetzirah, o livro da Yetzirah, vai explicar dessa forma. Dá para a gente continuar muito aqui, mas eu queria mostrar só como as letras compõem na criação esses caminhos, segundo aqui, sem entrar na árvore especificamente, mas como as letras
vão compor esses caminhos na árvore, que era o que mais era a minha intenção mais aqui. Posso seguir? Tá. Então, vou voltar aqui a essas letras. A gente refrescando assim, a gente já viu algumas vezes. Cada letra vai ter uma correspondência do número, e se a gente quiser número que não existe, a gente começa a somar. Então, se vocês prestarem atenção agora ali no final, assim, na última letra termina em 400, só vai até 400. Como é que eu faço 500? Eu somo o 100 mais o 400. Então, aí eu tenho 500, que é o exemplo que eu dei aqui no fim. Como é que eu faria 190? Eu pego a letra que vale 90 e ponho 100, né? Como é que eu... Só assim que eu posso fazer 90? Não. Eu posso fazer, por exemplo, 40 mais 50. Eu posso fazer 90 Aleph, por exemplo. 90 vezes o número, né, a letra que vale 1. Eu posso fazer várias combinações. Cada uma dessas letras vale, eu posso fazer 70 mais 20, eu posso fazer 90 mais 10, posso fazer a combinação que eu quiser para chegar no número que eu preciso, tá? Isso vai valendo gematria. Por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo assim, não, é isso. Tem um certo espaço para eu controlar, para eu chegar na onde eu quero, porque eu posso fazer essa matemática da forma que eu quiser. Então, eu falo assim, como é que eu faço, por exemplo, o Aleph é 1. Como é que eu faço 1000? Eu vou escrever 1000 vezes a letra Aleph. Eu vou escrever 2 vezes 400 e uma vez 200. Como é que nessa cultura se acostumou a escrever números maiores? Eu aumento o tamanho da fonte. Então, se o Aleph está na fonte normal, vamos dizer, tem um texto, e a fonte normal vale 1, quando eu aumento uma vez, a gente agora que está no computador, todo mundo já entende melhor essa linguagem. Se eu aumento, está na fonte tamanho 10. Se eu aumento a fonte para o tamanho 12, esse Aleph vai valer 100. Mas eu já tenho o número 100, não vai ser importante. Mas naquela linguagem eu não preciso trocar de letra. Eu só aumento o Aleph naquela mesma palavra. Se eu aumento para o tamanho 14, aquele Aleph vai valer 1000. Ele vira no 100, ele não vai valer 20, ele só vai valer o mesmo exponencial dele, tá? Então, enquanto mais eu vou aumentando o tamanho do Aleph, ele vai ser multiplicado por 10. Sempre. O Aleph, o Beit, o Gimel, a sua própria letra, se eu for aumentando o tamanho da fonte, ela vai sendo multiplicada por 10 na numerologia, na gematria. Então, eu acho um exercício super interessante. Como é que eu vou escrever 1 zilhão? Né? Como é que eu vou fazer? A gente estava falando antes de começar a gravação sobre medida de nanotecnologia. Então, como que eu vou fazer medidas imensas? É o tamanho do universo. Então, eu gosto dessa fotografia, assim, nós somos o universo. Esse pontinho, assim, um Aleph, você pequenininho, tipo, você está aqui, você é esse pontinho aqui, e o Aleph é do tamanho do universo. Né? Isso já existe e já foi pensado e tem, né, é uma ferramenta também desse numeral, também dessa cultura possível com o Aleph. A gente brincou com o Aleph lá
de todos os números que ele pode ser, mas ele pode ser também 1 trilhão, dependendo do tamanho que eu vou escrever esse Aleph. Tá? Gente, quem quiser, como o grupo está pequeno hoje, quem quiser parar, interromper, levantar a mão, sinta-se à vontade. É delícia ficar assim que a gente pode fazer uma conversa, né? Em vez de aula. E esses assuntos eu adoro perguntas. E aí, do mesmo jeito que eu estou falando que o Aleph pode ser imenso do tamanho do universo, a gente vai encontrar em texto bíblico letras outras, maiores em fonte maior e letras em tamanho menor. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe de uma letra pequena. Então, esse é o texto de Levíticos, logo a primeira palavra do texto de Levíticos, que é Vaikra, em hebraico. O livro de Levíticos chama Vaikra, e aqui está escrito Vaikra, e vocês vão ver logo essa letra, um Aleph minúsculo em Vaikra. Isso quer dizer que ele não vale 1, né? Ele vale menos de 1 aqui, porque o Aleph ao lado dele é o que vale 1. Né? Então, aqui ele tem um valor numérico menor. Vai começar aqui. Por que que ele tem... Por que que escreve pequeno? Porque podem ter várias explicações. Se a gente quiser uma explicação menos, vamos dizer assim, religiosa, mais técnica, poderia dizer assim, porque o primeiro escriba lá atrás tinha esquecido essa letra, e aí não cabia letra do tamanho normal. E aí ele colocou essa letra assim pequena e depois em diante, século seculorum, tivemos que copiar igual ele fez. Pode ser. Outra explicação, porque no texto original não tinha mesmo essa letra, porque não faz sentido porque a tradução desse texto é e chamou Moisés e Deus disse a ele qualquer coisa. Não faz sentido que Deus tenha chamado Moisés para conversar, porque 5 versículos atrás, no livro que acabou de acabar, em Êxodo, Deus tinha proibido Moisés de entrar na tenda. Então, como é que Deus é louco? Deus é esquizofrênico? Deus proíbe Deus de entrar na tenda e aí vem Deus e chama Moisés para a tenda? Então, Deus não chamou Moisés. E Moisés era um querido, Vaiacar, né? E era um querido, e conheceu, Moisés e tal. Era outra palavra no texto e tinha acontecido outra coisa, então não tinha mesmo esse Aleph. Tem várias outras explicações. Mas aí, quando esse texto foi canonizado, e aí esse texto fica, e sim, e chamou, e vai crá, e chamou a Moisés e disse. Pronto. Então, se faz toda uma exegese, né? E Deus chama Moisés, e Moisés sabia que não podia entrar, e Moisés fica muito tocado com esse convite, com esse chamado, e ele que escreve a Torá, e ele é o que está escrevendo esse texto, e humildemente ele coloca esse Aleph de eu, que o Aleph é de Ani, é de primeira pessoa, ele coloca o eu, a primeira pessoa, pequenininho, porque humildemente ele entende esse chamado como um convite para lá de especial. E esse Aleph vai representar a humildade de Moisés nesse texto. Então, se deixa todas essas outras explicações acadêmicas em literatura, no tempo e no espaço, que provavelmente pode ser que não tinha essa letra, se esquece e fala assim, não, essa letra vai representar a humildade de Moisés. E todas essas explicações juntas e misturadas, para mim, só enriquecem o texto, né? Só deixam esse texto ainda mais bonito e mais rico e mais interessante. Então,
Mas em numerologia, a gente continua falando desse Aleph, então mais uma é, a interpretação, né? E da gente entender agora esse Aleph, que era o tamanho do universo, o Aleph, que é o eu, que é quando a gente está junto, que é o interno e o externo, tudo que a gente agora ainda vai representar a humildade de Moisés. Vai ter um outro exemplo de letra que não quer aparecer aqui na. Opa, tá vendo? Agora foi demais, espera aí. Na Torá, que é essa escrita também, para vocês verem, às vezes ela pode aparecer bem bonitinha. Olha esses pontinhos, essas coroas, como foram bem desenhadas. É raríssimo essa Torá, está no museu, agora eu esqueci qual é, mas na primeira linha, como tem espaço em cima, então as coroas, quando tem juntas duas letras coroadas próximas uma da outra, dá para fazer essas coroas, é um costume bem antigo. Hoje eu não sei mais de ninguém que escreve assim. Mas se a gente for perceber, olha, na terceira linha no pergaminho, nessa foto de cima, eu pus aqui a flechinha para ver onde está. Ou aqui aumentado no detalhe. Assim, a gente vê uma outra letra menor, que é um Kaf, uma letra pequenininha do Velif Kotá, que é assim que Abrão volta do episódio do sacrifício de Isaac, ele tem a notícia de que Sara morre e ele então vai chorar a morte da companheira de vida dela. E esse velivkotá é chorar por ela. Livkot é chorar, a palavra quer dizer chorar, né? Então, lispod estará, a gente vê na última linha do texto da, de cima, tá? Lispod lesará velivkotá vaiakom Abraham. Tá? Lispod lesará velivkotá. Ele quer, lispod, fazer o espelho, quer dizer, fazer o elogio, né? O discurso de morte de Sara, velivkotá, e chorar por ela. Então, esse Kav pequenininho, aqui diferente, ele vai continuar tendo valor numérico, ele vale 2, porque é 20, né? Não vale 20, vai valer menos 10, ele vale 2. E o que quer dizer esse livkotá aqui? A exegese rabínica vai dizer que ele estava com esse nó na garganta, que ele estava com essa garganta apertadinha, que ele estava chorando e era o soluço e ele não conseguia falar. Então, esse pequeno, a companheira de vida dele, ele não conseguia falar, ele estava mesmo com isso apertado. Então, por isso que é essa letra e é no meio da palavra que ele estava aqui chorando. Então, além de tudo, é muito bonito você ver na Bíblia os homens choram, né? E é um choro maravilhoso, é um choro lindo, é um choro desenhado, é um choro literal, né? É diferente assim, então não tem o pontinho da interpretação, não é nem interpretativo, é desenhar, não é no canto, né? Não é nada, vai ter no canto também, ele vai aparecer, mas aqui ele está mesmo desenhado, ele é gráfico, você vê quase ele chorando por ela. Você chora quando você fala, você fica com a garganta apertada também quando você vê essa letra menor, assim. Para mim é impressionante, eu acho lindo de ver. Então, já é Raquel, outro. Sim, Raquel, está escrito o levartá, e ele chorou por ela. não, velivkotá. Aí é a diferença de Velivkotá, pontinho. Lispod lesará velivkotá, velivkotá. tá. Bartá seria sem velev, não, o lamed é velivkotá. Livkot otá, chorou por ela, né? Chorou por Isso, ela. é. E para chorar por ela, porque Para chorar por lesará, ela. é, Livkotá. Tá, é. obrigada. E aqui a gente tem um outro exemplo, tá?
que vai ter uma outra já exegese também, que a gente vai ter aqui, olha, tem essa linha em branco, assim, que é a primeira linha aí, depois tem essa segunda linha, e aqui essa terceira linha a gente está vendo uma letra rei pequenininha, tá? Não sei quem consegue já perceber uma diferença da escrita, não é só a caligrafia mais bonita ou mais feia, isso aqui já é uma caligrafia sefaradi, é outra caligrafia mesmo, é outro tipo de letra da escrita das outras duas que eu trouxe a foto, essa é uma outra caligrafia, mas independente disso, o que eu quero mostrar aqui para vocês é esse rei pequenininho, essa letra aqui pendurada quase na palavra em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, quer dizer, ainda é bem na criação do mundo, e ele está escrito assim, e Deus construiu o céu e a terra, Behi Baram Bayot Asot. Então, Behi Baram é quando criou o mundo, né? No capítulo 2, assim, versículo 4, é bem assim, a só chamada Behibaram, né? É, é, é bem assim, essas são, ela é toldot, essas são, é que eu estou sem a tradução, estou só no texto hebraico, assim, ela é toldot, essas são as gerações dos céus e da terra, Behi Baram Beyom Asot, no dia que fez Deus os céus e a terra. Que eu tenho Tá? aqui são as origens. As origens, tá, obrigada. As origens. Então, assim, Behi Baram, ele está dizendo assim, esse rei que está em vermelho aqui, ele vai ser explicado assim, que foi criado com rei. Então, Deus teria criado, eu não estou assim falando há algum tempo que as letras foram ferramentas da criação do mundo. Então, quando eles dão um sinal aqui que, ao mesmo tempo, assim, tem sentido, existe essa palavra Behibaram, mas quando chama atenção, esse Behibaram está separado, está dizendo assim, que Deus criou o céu e a terra com a letra rei. E por que vai ser importante esse Midrash que Deus criou o céu e a terra com a letra rei? Porque vai vir depois um outro Midrash que vai falar assim, o que é a letra rei? Né? A gente vai olhar que o desenho da letra rei, ele é dessa forma aqui. Vai ter um Dalet, que é essa parte de cima aqui que parece um Tzinho, assim, né? E depois vai ter um Yud, que é aquele que a gente viu na construção do Aleph, que também tem esse de cabeça para baixo. Esse que tem o número 678 é uma letra Yud, que é um dedinho, assim, de cabeça para baixo. Um Dalet é uma porta, é o número 4. Esse 1, 2, 3, 4 e 5 é o Dalet, né? Então, é uma porta, é o número 4, é o que dá estrutura entre as letras. A letra rei, ela é formada dessa porta e desse Yud, assim. Então, no Talmud, a gente vai encontrar essa exegese que vai falar para a gente assim, pode ser entendido como Criador dos mundos, a letra Yud e a letra Rei formam o nome, um dos nomes de Deus, que é Yah, I-A, né? Tem a letra Rei e a letra Yud. Que se referem aos dois mundos que Deus criou. O mundo superior e o mundo aqui inferior, o terrestre e o celeste, que foram criados, ou também o céu e a terra. Um foi criado com a letra Rei e o outro foi criado com a letra Yud. E diz esse no Talmud aqui que eu não sei se o mundo vindouro foi criado com o Yud e esse mundo com o Rei, ou se o contrário. Então, esse rei lá, escrito Behibaram, vai dizer, não é aqui. Foi criado céu e terra com o rei. Agora, esse mundo foi com o rei. O vindouro, eu não sei.
Yah é o Deus que criou os dois mundos, o céu, esse e o vindouro. E diz que céu e terra foi criado com o rei, Behi-Baram, por causa do rei. Agora, o vindouro, eu não sei se foi com o rei ou se foi com o Yud. Todo mundo acha que o vindouro foi com o Yud, porque o Yud não encosta na terra. Ele fica só penduradinho. O Yud só encosta na terra, no rei ou no Aleph, quando ele está de cabeça para baixo, quando ele está ao contrário. Quando ele está na posição normal dele, ele não encosta aqui na terra. Então, ele é do mundo vindouro. Né? Então, esses midrashim, eles vão ajudando a gente a viajar, né? É viagem, é explicação. Não está na Torá. São exegeses. Né? Vai ter controvérsia. Mas são bonitas, assim. São ilustrações, gente. Não é, tá escrito. Tá escrito, Talmud é rabínico. Rabínico é humano. É importante a gente deixar isso claro. Né? Alguém que achou e escreveu, e eu acho bonito, estou vendendo igual comprei. Né? Pelo mesmo preço. Não é, assim, verdade do céu, Torá de Moisés no Sinai. Né? Mas é bacana, é bonito e tem uma tradição centenária no judaísmo, é legítimo. Não é a Raquel inventando. É importante falar isso. Tá? E aí a gente tem um outro tipo também de letra ou de sinal na Torá que vai aparecer depois no livro de Números, que é na palavra Shalom. Nessa parte, nesse trecho da Torá, tem uma letra Vav, que essa letra, ela é uma letra retinha. Se vocês forem ver aqui, ela está inteira. Logo, essa palavra, vocês veem ela quebrada aqui, e depois, na sequência, vocês vão ter uma inteira, que dá para ver como seria. A palavra shalom, que quer dizer paz, que quer dizer plenitude, que quer dizer harmonia, é conhecida mais como paz, mas pode ser harmonia e plenitude também. Ela vem quebrada. Justo nesse, ela é conhecida, esse vav quebrado é conhecido como vav ketiá, e ela vem bem no trecho quando Pinhas, né, Pinhas, ele mata, né, um casal. Então estava tendo uma praga que estava assolando o povo e Deus ia matar todo mundo. E ele então pega uma lança, ele atravessa um casal que estava desafiando todo mundo, falando assim: por que eu não posso me assimilar? Por que eu não posso dormir com quem eu quero? Quem é esse só porque vai matar? Eu faço o que eu quero. E aí ele pega Pinhas e resolve fazer justiça com as próprias mãos, literalmente. E aí ele atravessa essa lança e mata esse casal na frente de todo mundo. E aí o próprio Deus se assusta, vamos dizer assim, com esse ato de Pinhas. E Deus fala assim: tá bom, parou. E essa praga, então, é suspensa imediatamente. E aí, então, vem a paz. Mas essa paz, essa praga que acaba, né, com a mortandade toda, essa paz que é descrita vem dessa forma, assim, quebrada. E esse é a forma de escrever. Então, se vocês veem assim esse vav, existe uma forma de escrita completa e escrita cortada. Se vocês veem aqui embaixo no slide, tem a palavra shalem, mas se pusesse o pontinho só em cima, podia ser shalom também. Ou pode escrever shalom assim com o vav, e resolveram por esse vav cortado, porque se questiona qual é o tipo de paz que vem através de um ato de justiça com as próprias mãos, ou um ato de matança, um ato de vingança, um ato dessa forma que foi feita por Pinhas, né? Por Pinchas. Então, esse é um questionamento, mas esse é um outro tipo.
E é interessante, assim, porque já por 2 vezes eu recebi telefonema de pessoas que me ligaram e falaram assim, Raquel, a gente está precisando de uma ajuda porque está aqui uma Torá que está com uma letra quebrada, a gente vai precisar que você venha consertar. E eu falei assim, deixa eu ver, é uma letra Vav no livro de números, na Parashá de Pinhas. Puxa, Raquel, você é mesmo mística, você gosta de cabala, como você acertou por telefone, qual era a letra, né? Então, assim, essa letra não é para ser consertada, essa letra a gente sabe que tem que ser cortada. Eu falei assim, vou te dar uma boa notícia, essa letra a gente não vai consertar, a tua Torá não precisa ser restaurada, ela é assim mesmo, e a gente vai deixar por isso. Então, assim, é, esse é outro tipo de sinal de marca no texto que acontece. Agora, a gente tem outras brincadeiras de gematria, quando o, agora foi. As letras, quando ele vai todas de uma vez. É, outras letras, como a gente fez com o Aleph semana passada, que tinha um valor de 26, que eu quebrei a letra Aleph, né, que era aquele Yud de cima, mais o Yud de baixo, cada Yud vale 10, e a letra Vav, que vocês viram agora, que vale 6, dá 26. Não é só o Aleph que vale 26. Outras letras também valem 26. Se a gente for ver o Lamed, para escrever o Lamed, eu tenho que fazer esse Kaf, que está aqui, que é essa letra aqui. No computador, a fonte atrapalha um pouco, mas vocês imaginam que um Kaf com essa letra Vav em cima dá um Lamed. O Kaf vale 20, o Vav vale 6. Então, o Lamed também é igual a 26. O Kuf, que é essa segunda letra aqui embaixo, também é um K com um Vav aqui embaixo no meio. Também é 26. O Mem é um Kaf e um Vav assim do lado que a gente junta, faz uma pontezinha no meio, vai dar 26. O Shin, ele não tem Kaf, mas ele vai ter um Yud, um outro Yudzinho aqui e um Vav. E depois a gente junta tudo embaixo. Então ele vai ser um Yud, igual a gente viu no Aleph. Yud mais Vav vai dar 26. Então essa numerologia, assim, não é só a gente viu o Aleph, então Deus é o é o Aleph, mas o Lamet, que é o estudo, também é Deus. O Kaf, que é um apoio, que é um suporte, que é uma bengala, também é Deus. Mem, que é o útero, que é água, que é vida, também é Deus. Então, a gente vai. Tudo isso é 26 e também é um estudo. Agora, aqui a gente tem outro exercício, já vai para outra linha interessante de gematria, que assim, a gente pega o abecedário inteiro e divide em grupos de 3. É brincadeira aí. Assim, e divide em grupo de 3 letras, começa como se fosse ABC, depois D, E, F, G, H, I, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Rei. Faz esses grupos de 3 letras e põe o valor numérico nessa coluna da vertical. Por que de 3 em 3? Porque o povo de Israel é dividido em 3 grupos, né? Os sacerdotes, que são os Kohanim, Cohen, depois os levitas e o povo todo. Essas 3 divisões não são das tribos, essas divisões desses 3 grupos são a forma de servir a Deus, como entregavam sacrifícios no templo. Nos serviços do templo, o grupo era dividido nesses 3 grupos. Então, divide assim em 3 e coloca essas 3 na vertical, esses 3 valores de cada letra. 1, que é o Aleph, 2, que é o Beit, e Gimel, que é o 3. Você soma 1 mais 2 mais 3, 6, divide por 3, porque são 3 letras, vai dar 2. Somando cada uma dos valores e dividindo por 3,
vai dar sempre o valor da linha do meio. Então, 4 mais 5 mais 6 dividido por 3 vai dar 5. 7 mais 8 mais 9 dividido por 3 vai dar 8. 10. Então, essa numerologia desse alfabeto vai ter mais essa diversão, assim, essa especificidade. Eu gosto de dar para alunos como mágica, e é sempre interessante, do tipo, você sabia, né? E vai ser uma brincadeira bacana. Agora, se a gente for ver o formato das letras, né? Uma palavra é outro tipo de gematria. Essa palavra emet quer dizer em hebraico verdade. Verdade é a primeira letra do alfabeto. Mem é essa letra do meio dessa palavra, é a letra do meio do alfabeto. E o Taf é a última letra do alfabeto. Então, verdade no hebraico é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. E verdade, a palavra verdade se utiliza de letras que têm sustentação. Tem duas pernas. Ela para em pé sozinha. Ela não cai. Cada uma das letras, ela se sustenta. Ela fica, ela é uma verdade. Tem sempre que ter começo, meio e fim e ficar parada em pé. O que é uma verdade, né? A Torá, o nosso texto bíblico, começa com a segunda letra, começa com Beit, porque é uma Torá que vai falar da verdade nesse mundo. Então, quando a gente vai começar a falar sobre esse alfabeto, a gente vai começar não como eu comecei, aquela brincadeira como Aleph, Beit, Gimel, mas a gente vai começar a fazer a contagem como Beit, Gimel, Dalet, dividir em 3 letras também, mas sendo que a primeira letra vai ser o Beit, o 2. Então, a gente vai somar 2, 3 e 4, vai dar 9. Né? Se a gente for somar, primeiro assim, a palavra emet, verdade, vai ser igual a 9, porque emet é 1 mais 40 e mais 400. Você tira os 9 fora, é 4 mais 4 mais 1. Então, verdade é igual a 9, em hebraico, em gematria. Então, se eu for somar o 2, o 3 e o 4, vai dar 9. Se eu for somar o 5, o 6 e o 7, né, vai dar 18, 1 mais 8, 9. Se eu for somar o 7, o 8, o 9 e o 10, vai dar 27, que é 2 mais 7, 9. E assim por diante. O 20, o 30, o 40 vai dar 90, que é 9. E assim eu vou até o fim, que vai dar 900, que é 9. Eu separo cada uma das letras do 2 em diante. Quando é verdade e vai ser sempre igual a 9. E é o contrário quando eu tenho a mentira. Mentira em hebraico, eu falo sheker. Sheker já é totalmente diferente. Se vocês verem o formato das letras, nenhuma delas para em pé sozinha. E mesmo assim, a palavra, quando eu falei lá, tinha começo, meio e fim, aqui também essas letras já estão fora da ordem. No alfabeto, eu tenho Kuf, Reis, Shin, né? Esse Shin, essa primeira letra, está fora da ordem. Ela deveria estar, depois de todas as letras, ela está no começo, e elas todas balançam. Então, uma mentira, ela está fora da ordem de começo, meio e fim, ela não para em pé sozinha, ela é completamente diferente do que a gente tem na verdade. E a gente vai ver, somando as letras da palavra mentira, ela é 200, ela é 300 mais 100 mais 200. Né? Então, ela vai ser igual a 600, que é igual a 6. Né? Zeros fora. Se a gente começar do 1, a Torá não começa do 1, mas se a gente começar a contar esse alfabeto, 1 mais 2 mais 3 vai ser igual a 6. Né? 4 mais 5 mais 6 vai ser igual a 6. 7 mais 8 mais 9 vai ser igual a 6. E aí a gente vai estar
até o fim, a mentira é igual a 6, a verdade é igual a 9, 9 meses para nascer, né? Tudo que é igual à verdade nesse mundo dessa Torá vai ser igual a 6, e o que é igual a 9, e a mentira vai ser igual a 6. Então, assim, são ilustrações, gente, não está natural. Isso está em explicações que os rabinos foram achando, que foram fazendo, que foram montando. Então, gematria tem uma certa manipulação humana para encontrar aquilo que eu quero achar, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Outra coisa, assim, que existe, outro sinal que existe na Torá com letra, é esse, tem um texto aqui que é o Verribinso, que é naquela, agora que eu, a marcação aqui, eu vou dizer para vocês onde que está. Ele tem uma letra ao contrário, que vocês podem ver aqui o Nun ao contrário, essa letra Nun, ele vai estar exatamente no livro de Números, capítulo 10, versículo 35 e 36. Ele é chamado Nun Afurá, né? O Nun invertido, a letra Nun, que vale 50, ele é invertido. E se vocês perceberem assim, ele pode parecer, por que que ele é assim? Que ele faz como se fosse uma marca de um entre parênteses desse texto. São várias explicações, porque, de novo, por que que ele pode aparecer dessa forma invertido. É invertido porque essa letra não faz parte do texto básico, né? Entre parênteses, vai ter várias explicações. Uma delas é porque dizem que ele é um livro em si. Então, para alguns, o livro não é Pentateuco, é Hexateuco, né? Teriam 6 livros da Torá, e esse aqui seria um livro em si só. Para outros, não. Isso aqui, os escribas pularam esse versículo não faz parte daqui, não tinha copy-paste na época, então não é parte desse lugar aqui, ele deveria ser escrito antes e esqueceram, então aqui está fazendo uma marca que era para ter sido escrito em outro lugar. Morar, E que era, sim, para esclarecer, alguém está perguntando, nós estamos no Números 10, versículo 35 e 36. Alguém perguntou, isso. não está aparecendo. Depois eu falei, que depois, eu falei, não sei, vou ver, e depois eu falei. Sim, sim, Isso mas mesmo, obrigada, como, obrigada. como não está escrito, às vezes escapa. Não, tudo bem, obrigada, obrigada. Cara, É esse mesmo, agradece. tá? E tem muitos jeitos, assim, de escrever esse número, conforme a escrita, como eu falei, tem um separadi, tem um ashkenazi, às vezes parece mais um Z, às vezes é invertida, às vezes é de cabeça para baixo e a coroazinha está virada para baixo, assim que eu sei que está de cabeça para baixo. Tem vários jeitos, e várias explicações, né? Conforme a tendência do explicador, mas é mais uma marca, assim, tem livro inteiro sobre essa explicação de por que ele vai vir dessa forma e não está aqui Aqui no meu, parte do texto. Tem sempre que ter. Oi? no meu Rumash é só invertida sem nenhuma coroinha. Não, mas no Rumash não tem coroinha. Mas Ah, na Torá é que tem coroinha. entendi. No Rumash, nenhuma outra letra tu provavelmente tem coroa. É que tudo que você falou até agora eu achei aqui no Rumash. Ufa, que bom! Nunca tinha percebido Né? nada disso na minha vida. Li durante 30 anos, né, Simão? Nunca tinha visto
letra cortada, letra de ponta cabeça, letra pequenininha. A gente nem percebe, é impressionante. Mas a Morá Mas mostra é legal, né? É muito legal. muito legal. Essas letras, assim, é um mundo novo, assim, é bem... para mim, é assim, é o que eu super adoro ver. É, e aí a gente vai para isso. E agora, assim, para letras, aqui eu estou mostrando para todo mundo, para poder ver, até porque não tem as coroas, e para a gente entender as letras melhor, assim. Essa letra que está grande do lado é uma letra het, né? Vocês estão vendo, A, B, C, C. Het em hebraico, então, como eu falei, cada letra é um ideograma, tem uma pronúncia, tem um valor. Essa letra vale 8. A letra het, se vocês vão ver, na primeira linha de cima, começando da direita para a esquerda, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sétima letra, vocês olharem ali. Het em hebraico quer dizer pecado, tá? Ah, mas quem não sabe, deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, não, aqui já dava bastante. Se vocês forem ver aqui no terceiro quadradinho, essa letra do meio é uma letra reta. Vocês estão vendo que ela é reta em cima? Uma letra reta, quando a gente escreve não em escrita de Torá, quando a gente escreve em escrita normal, computador normal, ela vai ser printada, né, impressa, assim, reto em cima. Quando a gente está em escrita de Torá, ela vai ser representada com não reto. Ela vai ser duas outras letras, ou é um Zain, ou um Vav e um Zain, quer dizer, outras duas letras. O Vav é essa primeira da primeira linha, aqui, ou uma outra letra, e a gente vai juntar com uma ponte em cima. Por que que na Torá não existe aquela letra que vocês viram reta em cima? A gente vai falar, não existe het na Torá. Porque a letra het em hebraico quer dizer pecado. Então, na Torá não vai existir pecado. Ninguém vai ser louco de escrever pecado na Torá e Deus fez pecado, porque Deus não é Deus que dá pecado nesse mundo, para esse mundo. E quando a gente vai concretizar o texto de Deus, nesse mundo a gente não vai concretizar, né, pecado. Então não tem pecado, né? É super interessante. Qual é o valor do pecado? É 8. Por que é 8 também? Porque 8 é um número que em mística, em Gemátria, não existe. 8 é um número que não existe. O mundo foi feito em 7. Tudo que existe no judaiquês, no judaísmo, é da ordem de 7 sétimos. O 8 é o primeiro de uma nova fase, de um outro mundo, de uma nova contagem. O 8 não existe. Assim, claro que existe, deve ter 8, mas o 8 ele não é desse mundo. Então, tanto o desenho dele é o infinito, como todos os compromissos. O 8º dia é o dia do compromisso. Você já teve test drive um período inteiro. No primeiro do próximo período, que é o 8º, você precisa se comprometer, que é o Brit Milá, que é a circuncisão, porque é o 8º. Então, o 8 como 8, ele não existe. O 8 é sempre o primeiro do próximo. Então, você tem o primeiro dia, que é o domingo da semana e tal. Depois você não tem o 8º dia. Você volta para o primeiro dia do novo tempo, né? Do novo ciclo, de novo. Então, o het não existe como o 8º dia é o primeiro do próximo. Esse 8 e o 9 não tem natural. Eu acho bem interessante. Outra letra que vai ter também um formato peculiar é a letra P, Papepipapu. Se a gente olhar aqui, eu não sei se vocês veem o meu vetor, assim, o meu cursor, essa letra P aqui na terceira linha de baixo para cima, ou na segunda linha de baixo para cima, segunda letra também, é uma letra P. Se vocês puderem ver, a gente vai entender
que a Torá, ou essa escrita na Torá, ela não é só preto no branco, ela é branco no preto. Toda essa proporção de branco nessa escrita, ela é muito importante. Então, quando eu falo o tamanho da pena, que eu vou falar semana que vem, que eu vou falar da proporção, ela vai fazer total diferença. Se a gente vai perceber aqui, tá vendo esse 1, 2, 3, o desenho da pena nessas letras? Se a gente olhar o preto, ele vai ter o P. Pé em hebraico quer dizer boca, né? O que a gente tem na boca de Deus? Se Deus construiu o mundo através da palavra, na boca de Deus, a gente tem Bereshit, a criação do mundo. Então, se a gente olhar bem dentro do preto dessa letra P, a gente vai ver que tem em branco desenhado uma letra Beit. Quem não conhece a letra Beit, eu vou mostrar aonde tem. Olha, na terceira linha de cima para baixo, a segunda letra é uma letra Beit, tá? Então, vocês, ó, a letra Beit está aqui na segunda letra. Dentro dessa letra P, a gente vai ter aqui desenhado uma letra Beit. Se vocês conseguiram ver, tá? Então, tem essa coisa de figura fundo, de gestalt, também nessas letras elas têm que estar bem claras. Se não tiver, não é uma letra P natural. Então, a letra, o reto não pode ser reto, tem que ser duas outras letras juntas, porque não posso ter pecado natural. A letra P na boca de Deus, eu tenho que colocar um beit de Bereshit, tem que colocar criação inteira na boca. Então, cada letra dessa não é simplesmente um texto que copia, tem que ter essas marquinhas, né? Vou pular aqui a mesma coisa, assim, mas porque eu estou preocupada aqui com o horário. Então, assim, qual é a diferença de uma letra, o het, que é também na pronúncia, né? A gente tem a het e tem o rei, né? Qual é a diferença quando a gente tem... São as mesmíssimas letras. Se a gente tem matzá, que é o pão ázimo que a gente come em Pessa, quando a gente está falando de liberdade, e o hametz, que é aquilo que é impróprio quando a gente está num processo de liberdade, né? É exatamente essa abertura entre uma letra e outra. Você vai ver o que está em vermelho. Uma é fechada, a outra é aberta. Quando eu estou no processo de liberdade, é importante que haja essa abertura, né? Que seja aberto. O hametz, ele aprisiona. Então, já na fala entre, não é só o desenho, né? Também, quer dizer, é principalmente assim, o desenho, o som, né? O significado está relacionado também com isso. As duas coisas, Hametz e Matzah, têm as mesmas letras, vai ter a mesma gematria, mas o significado, como eu vejo, liberdade, tem que ter espaço para poder sair, para poder se mexer, para poder, né, vazar. E as letras vão mostrar isso. Se não tiver espaço, se tiver fechado, eu não tenho como me libertar. Então, esses níveis de significado também vão aparecer na escrita, nas letras, como muito importantes, né? E agora, assim, opa, ficou. É, outro último simbologia de letras, a gente tem, então, a letra Shin, essa primeira que aparece aqui, ela é... Shin é dente, né? Dente a gente faz assim a boca fechada, ela é uma raiz também, e é uma letra que vai representar o ruído universal. Então, quando a gente, antigamente, né, antes do Spotify, a gente tinha que sintonizar um rádio e o chiado, né, o barulho, esse shin, era muito óbvio, como a letra do ruído, da coisa assim, que fazia esse
assim, do dente, né? O bruxismo, aquela coisa quando você não está confortável, você range o dente. Esse é o chiado. Depois você vem o lamed, que é essa segunda letra que está aqui, ela é a letra que vai mais alto que todas as outras letras. Ela, para a gente falar o lamed, ela é a letra que a gente tem que bater a língua no céu da boca, né? Lá, lé, li, lolu. Ela é a letra que representa o estudo, limud, talmud, lomed, né? São todas palavras relacionadas com aprendizado, com estudo. Se a gente puser essa letra em 3 dimensões, 4 dimensões, ela vai lá em cima, no alto, busca o conhecimento, ela reverbera, assim, ela transforma e traz, através do estudo, conhecimento aqui para baixo. Tá? Então, ela faz esse movimento aqui e traz o estudo. E depois a gente tem o Om, né, que é o silêncio universal. Então, Shalom, ele vai ser a ideia, né, de Shalom é quando a gente pega o que é a paz nessa cultura, é quando a gente traz do ruído universal através do conhecimento, através do estudo. Esse é o caminho que essa tradição vai falar, que a gente precisa para atingir o silêncio universal. Shalom. Esse é o caminho. Então, hoje a gente para nesses significados aqui, imaginando, né, o Shalom, desde aquele partido e tal, até hoje. Se tiverem perguntas, eu tenho tempo. Ora, naquele trecho que a senhora mencionou, no Vai Bençoa, que ele está intercalado, afinal de contas, o que são aquele nun invertido? Então, pode ser, tem várias, assim, tem aqui, ele não vai pegar na câmera, sei lá, tá aqui ruim. Deixa eu parar de Compartilhar. compartilhar, talvez ele pegue melhor. Tenho aqui, assim, um livrinho, todo esse livrinho são interpretações sobre o que é esse nono invertido. Então, por isso que eu estou falando assim, uma das interpretações é que esse parênteses que era fora de lugar, que esse trecho foi esquecido e ele deveria ter vindo antes. Outra interpretação é que esse trecho é um livro inteiro nele mesmo, que ele é começo, meio e fim, que é um sexto livro da Torá, né? Que não é. Outra interpretação é que, como e o povo levantou e foi carregar a arma, e vai ribinçou, e levantou o povo e foi. Então, esse não está ajudando a levantar e acompanhar o povo. São inúmeras. Então, assim, o que eu falei semana passada, quando tem muita interpretação, é porque ninguém sabe qual é de verdade. Se é isso que você está perguntando, né? Então, tem muita interpretação. Então, eu trouxe algumas mais rapidinhas, porque as outras vão precisar, eu vou ter que mostrar onde estava o trecho do que eu estou falando para voltar, e aí é uma aula só sobre o Vai Bençoa, né? Mas o que eu gosto, assim, quando tem esse parênteses e tem isso, é que pode ser, e eu gosto de pensar e de trazer aqui sobre esses sinais de escrita, de falar assim, gente, pode ser mesmo que os escribas erraram, e que isso aqui é um parênteses para avisar que vai que não era nesse lugar. E a gente lê esse texto como um texto corrido e estratificou e canonizou como é desse lugar e ponto. Eu gosto de trazer, de falar assim, talvez não, né? E de, e E de fato, e de junto, fato, e de fato ele interrompe o que estava sendo escrito antes com a sequência depois do Vai Bençoa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. né? Pois é, não tem. Mas aí, junto, eles falam assim, não, não, não. Mas é aqui mesmo, porque isso é um outro livro. Então, todo mundo reconhece, todo mundo, sei lá. Muitas pessoas reconhecem isso que o senhor está falando,
e é um texto à parte, mas aí fala assim, mas então, olha só, é um livro inteiro. E tem várias teorias que estão falando que a Torá, né, que o Pentateuco não são 5 livros, que são 6, tem 7, tem gente que chega a provar, né, com 11 livros. Ok, muito obrigado. Né? E aparece em outro lugar, Moral, só ali. Esse, Só ali. esse é o problema. Esse tipo de marcação, só ali. Isso que é o problema também, Simão. Não é uma regra que você acha em outros lugares para comparar. É só ali. Então a interpretação fica bem difícil, mas É é aberta, é aberta. aberta, é aberta. Como tanta coisa na Torá. É um aposto. É. E por isso que fica aberta a inúmeras interpretações, porque ninguém sabe o que é. Imagina Apareceu. ao longo de 3.000 anos, ou mais até, quantas explicações não ocorreram. Não, e cada um no seu quadrado, né? Cada um. Então, a explicação que ocorreu no século tal, na região tal, que o rabino que não conversava com ninguém outro e que demandava uma explicação tanto tempo depois na outra região. Então, vai criando-se várias explicações e pressionadas por outras culturas, por outras coisas. Você vai juntando, né? E não tem. Então, teve aqueles mais racionalistas que falam assim: está errado, ponto. Isso foi um parênteses. E tal. O outro falou assim: não, isso é muito sagrado, foi muita viagem. Os caras fumavam muito e Quando a senhora mencionou no Vaikra, aquele Aleph pequenininho, alguns interpretam também que é sinal de que o ensino da Torá deveria começar pelo Aleph, pelo Levítico, porque o Aleph ele indica que está sendo direcionado para as crianças. Aí- uhum. E aí e aí põe a criançada para entender o que são aqueles sacrifícios todos. É complicado. Não, mas eu ensino para criança o Levítico porque criança consegue muito mais fácil entender regra do que entender abstrato. Então, indicam criança a começar a aprender pelo Levíticos e porque pela regra, porque é mais fácil, porque é um livro é dos mais é o único livro concreto que não tem filosofia. Os outros são abstratos e com filosofia, por isso. Muito bom, muito boa aula, excelente, gostei. Muito bom mesmo. Obrigada. A turma tem mais alguma pergunta? Lourenço, Aline, Marcelo, Maurício, está todo mundo aí? Está acordado? Estão acordados? Acordado, acordado. Salve, Morar, Cecília, muito boa noite. Boa noite, Simão, tudo bem? Agora melhor, vendo a senhora é bom. Ah, então tá bom, obrigada. A turma está dizendo que Fico está. feliz por você estar participando desse curso. É muito. Eu é que estou muito feliz, estou agradecendo muito. Culpa Ganha- do Zé Bom, Luiz. Ganhamos para feriado. nós é uma honra, né, Zé? Bom, Para nós é uma honra ter todos vocês e o Simão, que é o nosso mestre também, né? Não, não. Aqui sou um aluno e eu também. conhecendo é claro, conhecendo coisas que eu não tinha nem me apercebido. Eu também não. Muito bom. Tantos anos em volta da Torá e a gente não pesca. Muito É obrigado. isso aí. Então, vamos seguir a semana que vem. Provavelmente deve vir mais gente. E as aulas vão estar todas gravadas e disponibilizadas para vocês. Shalom, eu vou interromper. Combinado. Obrigado, obrigado. Obrigada, Gente, obrigada. obrigada a Obrigado. vocês. Estamos Prazer. aí. A gente combina a semana